Olá pessoal, meu nome é Aldir Santos do canal Mundo Curioso. Nesse vídeo vou lhe mostrar algumas curiosidades sobre as piores pandemias da história. Então veja este vídeo até o final que você vai ganhar um presente que vai ser de grande valia para a sua jornada na internet. Mas antes disso, dê uma força para o nosso canal, aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal. E a propósito aperte o sininho das notificações, para que todas as vezes que subir conteúdo novo, você seja notificado. Vamos lá! Atualmente, o Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19 em todo o mundo. São mais de 2,5 milhões de casos confirmados e cerca de 90 mil mortes, segundo dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins, Estados Unidos, até 30 de julho. Contudo, por mais que se trate de uma situação rara, não é a primeira vez que nosso país é severamente afetado por uma doença em grande escala. A primeira epidemia que atingiu o Brasil foi a de febre amarela, com um grande surto no Rio de Janeiro em 1850. Em 1889, grande parte da zona cafeicultora paulista também foi afetada pela doença, que, além da febre e da pele amarela, causa calafrios, dores musculares e pode levar à morte. Dessa forma, a enfermidade era vista como a grande vilã do país, porque atacava tanto o campo quanto a cidade e afetava o comércio de café, que era muito importante. Na época, não se sabia que doenças como essa poderiam ser causadas por um vírus nem que a febre amarela era transmitida por um mosquito, e não entre pessoas. Grandes epidemias e doenças sempre marcaram a história humana. Subitamente, diferentes sociedades, ao longo do tempo, foram colocadas sob situação de pânico e estresse quando uma doença desconhecida, ou até mesmo conhecida, mas que não havia cura, manifestou-se e levou milhares à morte. Quando se fala em quantidade de pessoas que morreram em um curto espaço de tempo, a pior epidemia foi a da peste negra, que assolou a Europa e a Ásia no século XIV. Também conhecida como peste bubônica, a doença apareceu em 1348 e, em 2 anos, matou um terço da população europeia, estimada em 75 milhões de pessoas. A peste é transmitida por uma bactéria, que tem como vetor a pulga do rato. A vítima é picada pelo inseto e o patógeno entra no sistema sanguíneo. De lá, ela pode se alojar nos gânglios, criando os bulbos, mas também pode ir para o sangue, criando uma infecção generalizada, ou ainda comprometendo os pulmões. Quando a bactéria era responsável por uma pneumonia, passava a ser expelida pelas secreções e a doença era transmitida de uma pessoa a outra, facilitando sua disseminação. A mortalidade foi grande porque, na época, não havia antibióticos e a população não entendia como a bactéria se disseminava, explica o infectologista Stefan Cunhãos-Vari. O médico ainda conta que a bactéria nunca desapareceu, mas depois de varrer a Europa continuou vivendo nos ratos e, de tempos em tempos, causava pequenos surtos da doença. Até hoje é possível encontrar a peste bubônica em algumas regiões do mundo, mas atualmente ela é facilmente curada com a ajuda de antibióticos. Praga de Atenas. Atenas era uma das grandes cidades da civilização grega, o berço da democracia e o lugar que abrigava diversos filósofos. No verão de 430 a.C., ela foi abalada pelo surgimento de uma doença misteriosa e desconhecida. Essa doença espalhou-se pelo território em um surto epidêmico e ficou conhecida como Praga de Atenas. A Praga de Atenas iniciou-se durante o período em que a cidade travava a Guerra do Peloponeso, conflito contra Esparta pela supremacia na Grécia. Os estudiosos do assunto acreditam que a grande movimentação de pessoas e a aglomeração por conta do conflito contribuíram para que a doença chegasse e se alastrasse pelo local. A doença manifestou-se, primeiro, na zona portuária de Atenas e, depois, espalhou-se pelo restante da cidade, segundo o relato de Tucídides, autor mais importante sobre essa praga. A doença atuou em Atenas entre 430 e 429 a.C., perdeu força em 428 a.C. e recuperou-se a partir do ano seguinte, isto é, 427 a.C. Outra epidemia importante é a que dizimou os povos indígenas nas Américas. Quando os europeus chegaram ao novo continente, trouxeram consigo doenças desconhecidas dos nativos, como a varíola, o sarampo e a gripe. As pessoas não dão muita ênfase a essa epidemia porque ela foi progredindo e durou um grande período de tempo. Mas entre os séculos 16 e 19, essas 3 doenças mataram mais de 80% da população indígena do continente, afirma Stefan.
Também entra no ranking de epidemias mais mortais a da gripe espanhola, que surgiu em 1918. Há polêmica sobre o número de vítimas que o vírus causou. Mas, em 2 anos, entre 20 e 40 milhões de pessoas morreram em decorrência da gripe, diz Stefan. Ele conta que a taxa de mortalidade da doença variou muito. Em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, ficou em cerca de 0,5%, muito próxima da gripe comum, mas em nações como a Índia, até 6% dos infectados morreram. Depois de se espalhar pelo mundo, a gripe espanhola sumiu quando a população desenvolveu anticorpos, deixando de ser suscetível à doença. A partir de então, o vírus sofreu mutações e passou a causar gripes comuns. Algo similar deve acontecer com a gripe H1N1, a gripe suína. Ela deve ficar em circulação até o final de 2009, e depois, as pessoas devem criar anticorpos para o vírus, afirma Stefan. Com o surgimento da Covid-19, a pandemia de 1918 voltou a ser assunto, já que as duas situações apresentam semelhanças. Assim como em 2020, o uso de máscaras era obrigatório, e medidas de distanciamento social foram adotadas para conter a doença. Aulas foram suspensas, eventos foram cancelados e locais de trabalho foram fechados em várias cidades. No início da pandemia, como conta um artigo publicado pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, sobre o assunto, as autoridades brasileiras não deram importância para as notícias vindas de Portugal e acreditaram que a doença não chegaria ao país. Porém, até o fim daquele ano, mais de 14 mil mortes foram registradas apenas no Rio de Janeiro. Relatos da época dizem que havia tantos doentes que faltavam pessoas até para enterrar os mortos. Um dos casos mais notórios foi o do presidente eleito, Rodrigues Alves, que morreu antes de assumir o mandato. A situação começou a ser revertida quando o médico Carlos Chagas foi convidado pelo então presidente, Venceslau Braz, a assumir o combate à gripe. Ele criou 5 hospitais e mais de 20 postos de atendimento à população em toda a capital. Esperamos que você tenha gostado de saber dessas curiosidades sobre as piores pandemias da história. Continue acompanhando o nosso canal Mundo Curioso aqui no YouTube, para mais informações sobre as incríveis, espetaculares e plena evolução, ou catástrofes, que dividem o planeta com o homem. Bom, chegamos ao final desse vídeo, agora pegue seu presente que está no link na descrição, um e-book gratuito. E se este assunto for relevante para você, aproveita e aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal, e a propósito ative o sininho para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Até o próximo vídeo.